Unidade 6 da anatomia palpatória, vamos para a face. Vamos avaliar as estruturas palpáveis na face em relação ao que pode, porventura, aparecer em termos de complicação. A face, ela é dividida, os ossos da face são divididos em duas estruturas, os ossos do neurocrânio e do víscerocrânio. Do neurocrânio são os ossos que têm contato direto com o encéfalo. E os ossos da víscerocrânio são aqueles que têm contato com as vísceras, olhos, língua, boca, nariz, né? A face, ela apresenta algumas alterações, mas algumas delas estão relacionadas a músculos, como a enxaqueca tensional, por exemplo, e das lesões nervosas, a mais comum é a paralisia de Bell, né? Mas a face, ela tem algumas alterações que são relacionadas à biomecânica, como a articulação temporomandibular, que vai fazer com que a mandíbula trabalhe em um movimento um pouco errado. Então, muito bem, nós vamos ter na região da face os ossos da mandíbula, né, o ramo principal da mandíbula, o mento, o corpo da mandíbula, e nós vamos ter o encaixe, o côndilo mandibular, nós vamos ter o encaixe dele com a maxila. Então, o maxilar, que é o osso que vem a parte superior dele. Nós vamos ter, na maçãzinha, né, do rosto, nós vamos ter o zigomático. Qual que é a importância de se palpar o zigomático ou a estrutura do arco zigomático, né? A importância está relacionado com a sinusite, né? Por exemplo, pelo seio, que é uma região aerada, né? Você tem o contato do ar, então toda essa região aqui ela está sujeita à infecção pela sinusite, então a palpação você acaba tendo aí a resposta de dor, né? Na região anterior da face nós vamos ter o osso frontal e aqui nós vamos ter o músculo frontal. O músculo frontal ele está relacionado ao auxílio do controle da visão, da claridade. Então, se você muda a claridade, ele aumenta a tensão e diminui a tensão para ajustar a luz ao ambiente. E em ambientes muito iluminados, a tendência é que a pessoa force mais o frontal, tendo o que a gente tem de enxaqueca funcional, né? ou temporal. Na parte da face, nós vamos ter o nasal, né? que é o osso que divide a parte do nariz, né? Vamos ter o nasal, as cartilagens, e elas em atletas, em lutadores, ela costuma ser quebrada, aumentando o deslocamento. Se você pegar uma régua, traçar uma régua, dividindo a face do nosso paciente em duas, você consegue perceber assimetrias em decorrência dos movimentos dos músculos e da mastigação, né? Então a mandíbula ela se desloca, ela abre e fecha, se deslocando, fazendo a mastigação, né? E os músculos, o masseter, pterigoídeo, são os músculos laterais que fixam na mandíbula, puxando a mandíbula. Se ele tiver desequilíbrio, ele vai jogar a mandíbula em uma mordedura cruzada, né? Abaixo nós vamos ter o pavilhão auditivo, embaixo dele nós vamos ter um ossinho, uma proeminência ósseazinha pequenininha, que é o processo estilomastoídeo, da onde vai sair o músculo externo cleidomastoide. Aqui tem o encaixe do côndilo, né, da articulação temporo, do osso temporal e mandíbula,
ele se encaixa, ele tem um menisco lá dentro, ele tem um disco lá dentro, não um menisco, ele tem um disco lá dentro, que ele vai sendo destruído à medida que o tempo passa, o que provoca uma alteração no quadro de morder e uma dificuldade do paciente em abrir e fechar a boca. Saindo dessa região, descendo pelo ramo da mandíbula, nós vamos ter pares de nervos cranianos, do trigêmeo e do facial, que vão descer e fazer a inervação da face. Comum, obstrução ou compressão dessas raízes nervosas, e o paciente apresenta a paralisia de Bell, né? Na parte interna do ouvido, nós vamos ter o sistema labirinto, não dá para se palpar, mas é importante saber que ele está localizado nessa região também. Tirando os músculos da face que você vai trabalhar na paralisia facial, o bucinador, o risório, o orbicular dos olhos, são músculos pequenos e que trabalham na mímica facial, tá? Isso aí é importante, seria interessante você ter um esquema, uma tabela com todos os músculos para você poder fazer os trabalhos durante a paralisia facial. A cabeça, a região craniana, ela sofre influência de músculos da região do pescoço, né? Entre eles nós temos aqueles músculos que agem direto, o platisma, nós temos o esternocleidomastoide, que vai agir tanto na cabeça quanto na caixa torácica. Então, se você quer ver o esternocleidomastoide, ele está aqui, é só pedir uma pequena inclinação e ele vai aparecer lá, olha lá, para você ver. É bem evidente já, o platisma é diferente, o platisma vai estar por dentro aqui, no encaixe da mandíbula. E na parte posterior da cabeça, do crânio, nós vamos ter os escalenos, os extensores, o trapézio, que são músculos que vão estabilizar a cabeça. Toda a função muscular está relacionado ao sistema labirinto e ao equilíbrio na ação da gravidade, ou seja, manter a pessoa em pé, em equilíbrio contra a ação da gravidade, tá? Então, a importância em pacientes neurológicos, em pacientes acamados, está na fase de deglutição. Então, quando você posiciona o paciente ou quando você deita o paciente e ele tem ligeira flexão pelo travesseiro, por exemplo, você estrangula a passagem da glote e ele vai ter dificuldade em respirar e em engolir. Então, o alinhamento tem que ser mais reto possível para favorecer a respiração e a alimentação.